perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amados irmãos e irmãs, hoje iniciamos a primeira semana da Quaresma, celebramos o primeiro domingo da Quaresma e somos convidados hoje a fazer dois movimentos. O movimento de ir para o deserto e meditar sobre as tentações. No Evangelho, as tentações de Jesus, mas em nossa vida sobre as nossas próprias tentações. Essa primeira semana, somos convidados a fazer a experiência do retirar-se, e retirar com o objetivo de estar mais próximo de Deus, o objetivo de rezar um pouco mais. No entanto, quanto mais nós nos retiramos para uma intimidade mais profunda com o Senhor, somos mais tentados a desistir dessa decisão que nós tomamos. O evangelista relata que após Jesus estar cheio do Espírito Santo, ele foi guiado pelo Espírito para o deserto e ali ficou 40 dias em oração. 40 dias em oração. A Quaresma é exatamente 40 dias que nós iremos ficar em oração. Jesus ficou 40 dias em oração, se preparando para a missão, para se revelar publicamente como Filho de Deus. Nós ficaremos 40 dias em oração para que possamos celebrar bem a Páscoa do Senhor. Então esse é o mesmo movimento que nós devemos fazer, o movimento de nos retirar um pouco a cada dia para meditar a palavra de Deus e fortalecer a nossa vida espiritual, nos preparando para que possamos celebrar bem a Páscoa do Senhor. No entanto, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, no seu momento de intimidade com o Pai, foi o tempo todo tentado a desistir da sua oração, a desistir da sua missão, por outras realidades que lhe eram apresentadas pelo tentador. O diabo apresentou a Jesus situações que poderiam encher os seus olhos se ele não tivesse conhecimento e certeza da sua missão e de que tudo aquilo que era ofertado pelo diabo eram coisas passageiras e que não iria trazer para ele aquilo que o Pai tinha reservado. No entanto, vejam, Jesus desarmou as ciladas do inimigo porque ele tinha conhecimento das Sagradas Escrituras. Ele sabia qual era a vontade de Deus. Então, se nós não conhecermos a vontade de Deus, nós não teremos as armas necessárias para desarmar as armadilhas, as ciladas do inimigo. Quando o diabo se aproximou de Jesus e disse: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus responde: a Escritura diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus sabe, Jesus conhece qual é a vontade de Deus na sua vida. E você, meu irmão, minha irmã, sabe qual é a vontade de Deus na sua vida? Precisamos saber. Só teremos as armas necessárias para combater o mal que incide o tempo todo sobre a nossa vida, se sabermos o que Deus quer de nós. E nós sabemos, Deus quer nos salvar.
Deus quer nos libertar. No entanto, eu preciso não só saber, mas eu preciso também crer. Preciso acreditar. E o grande risco é aqui. Às vezes nós até sabemos qual é a vontade de Deus, mas falta essa fé naquilo que Deus deixou como ensinamento para dizer não. A palavra de Deus diz isso, contrário a esta ação, e por isso eu não vou fazer. Mas quantas vezes nós incorremos no risco de dizer, olha, isso não agrada a Deus, mas Deus é misericordioso, Deus não vai me condenar por causa disso, e acaba cometendo uma coisinha aqui, outra ali, e vai deixando de viver a fidelidade a Deus e aos seus ensinamentos para se permitir viver as suas aventuras pessoais. Hoje, a palavra de Deus nos convida a fazer um movimento contrário. Precisamos dizer não a tudo aquilo que é tentação para a nossa vida espiritual. E aqui nos faz lembrar o que o Papa Francisco, em um dos seus ensinamentos, disse: com o mal não se dialoga, não tem diálogo com o mal. E a nossa quaresma é justamente em função de nos fortalecer contra as forças do mal, que quer nos tirar do caminho de Deus, quer nos tirar de uma vida santa, de uma vida agradável aos olhos do Pai. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós precisamos tomar a firme decisão hoje de, sustentado na fé, pelo conhecimento da palavra e alimentados na Eucaristia, dizer não a tudo aquilo que é nocivo à nossa vida espiritual. Mas essa é uma decisão que cada um de nós devemos tomar. É uma decisão pessoal. É a decisão de dizer, olha, a partir de hoje eu vou renunciar a tudo isso, porque Deus tem algo muito maior para mim. E se desprender dessas realidades que Ele torna uma pessoa feia, Ele torna uma pessoa egoísta, Ele torna uma pessoa mesquinha. Precisa deixar tudo isso de lado para se tornar uma pessoa verdadeiramente agradável aos olhos do Pai. Por isso, precisamos ouvir o que o Senhor nos convida hoje e, sobretudo, colocar em prática o que São Paulo disse à comunidade de Roma. É preciso professar, é preciso viver a palavra de Deus. E ele diz: a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com a tua boca confessares Jesus como Senhor e do teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Professar com a boca e crer no coração. Nós precisamos rezar, e rezar muito, mas as nossas orações não devem ser uma oração labial, que sai da boca para fora. A nossa oração precisa chegar em nosso coração, e do nosso coração transformar em ações. Esse tempo quaresmal existem, além do convite especial da igreja a colocarmos em prática a oração, o jejum e a caridade, existe também, e aí já virou no Brasil todo um fenômeno. Nós temos um frei e umas freiras que acordam 4 horas da madrugada para rezar o Santo Rosário diante do Santíssimo Sacramento, e tem milhões de pessoas. Essa semana o Frei Gilson rezou com 1.200.000 pessoas conectadas em oração. 1.200.000 pessoas rezando o Santo Rosário do Brasil e no mundo, pessoas de fora também. E é necessário rezar.
A oração é um pedido do Senhor. Precisamos rezar com constância. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, vocês que estão fazendo este rosário todo dia, 4 horas da manhã, têm percebido alguma mudança na sua vida? Estas orações têm lhe tornado um esposo melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um filho melhor? Porque não adianta você acordar 4 horas da manhã, sonolento, sonolenta, e ficar ali rezando o rosário, se esta oração não está chegando no seu coração e sobretudo nas suas ações. A oração tem que provocar em nós uma mudança radical. Que não adianta você rezar 4 horas da manhã e chegar às 7 horas da manhã e não querer fazer o café para o seu esposo, não querer fazer o café para o seu filho, não cuidar bem da sua casa, porque está com sono e vai dormir até 11 horas da manhã. É preciso, caríssimos irmãos e irmãs, fazer os sacrifícios, é preciso rezar. O Frei Gilson não está errado em convidar a nação para rezar, porque ele está sendo um sinal onde convida as pessoas à oração, mas que essa oração seja verdadeira, para que haja uma transformação pessoal. Quantas pessoas estão rezando pela libertação desse, libertação daquele, mas e a sua própria libertação? A sua própria mudança de vida? Porque esse é justamente o motivo maior pelo qual nós rezamos, nos aproximarmos mais de Deus, para que em Deus nos tornemos pessoas melhores. Por isso, durante essa semana, devemos refletir quais são os frutos da minha oração. Quais são os frutos da minha oração? Quais são os frutos dos meus sacrifícios? Quais são os frutos da minha perseverança nessa busca constante de estar na presença de Deus? Já está na hora de começarmos a colher os frutos. São muitas quaresmas que durante o ano as pessoas rezam, mas às vezes não muda praticamente nada. É necessário começarmos a entender que essa relação para com Deus é uma relação que deve nos tornar pessoas bem melhores. Por isso, então, nesta primeira semana da quaresma, nós somos convidados por Jesus a nos fortalecer contra as forças do mal e dizer não a todas as tentações que querem nos tirar do caminho de Deus. E uma delas é a preguiça de rezar, é a vergonha de confessar os pecados, é a preguiça de frequentar a sua pastoral, o seu movimento, seu grupo de oração. Então, todas essas coisas, elas vão enfraquecendo, nos enfraquecendo na relação para com Deus. Então precisamos melhorar, sobretudo nesse tempo quaresmal, que é a oportunidade que nós temos de ir nos preparando para renovar a alegria do nosso batismo lá na vigília pascal. Todos nós caminhamos para esse sacramento que um dia nós celebramos, o batismo e a Eucaristia, e assim então celebrarmos bem a Páscoa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio.